Ok, muito obrigado. Bom, gostaria de vos apresentar brevemente o contexto e alguns desafios no âmbito da inovação no ensino e das ofertas formativas. Na prática, as universidades são instituições e, como instituições, são sempre um pouco conservadoras, mas o que eu vos vou permitir apresentar é qualquer coisa como pôr a pensar um bocadinho fora da caixa. Qual é o contexto? O contexto é que estamos num mundo em mudança, que apresenta uma crescente imprevisibilidade, volatilidade, ambiguidade e complexidade. Tipicamente é reconhecido por VUCA naquilo que é a sigla inglesa, e num contexto no qual o ambiente de alunos e de quem frequenta a universidade são, de facto, nativos digitais e de emergência de novos conhecimentos e tecnologias e áreas científicas. E é neste contexto que as universidades portuguesas se integram hoje e no futuro. Depois, um segundo dado, esse dado vem basicamente referido no Fórum Económico Mundial, no relatório sobre profissões do futuro, que refere que 50% das profissões que existirão dentro de 2 décadas, isto é, que vão apanhar metade da carreira profissional dos licenciados e dos diplomados, não se conhecem hoje em dia. Tipicamente, há um número extra que diz que dos jovens que estão hoje a entrar no sistema de ensino, 65% deles vão ter profissões que ainda hoje não sabem o que é. No fundo, as universidades têm que passar a ensinar, ou melhor, a criar a aprendizagem daquilo que não se conhece para aquilo que não se conhece. De facto, nós ainda não conhecemos o que não conhecemos. Portanto, quer nas profissões, quer no conhecimento. O terceiro, e vem da renovação das prioridades do processo de Bolonha, recentemente, em maio de 2018, que aponta numa perspectiva de uma abordagem inclusiva e inovadora para a aprendizagem e o ensino e para a cooperação transnacional, integrando o ensino superior, a investigação e a inovação e, finalmente, um futuro sustentável. E, portanto, esta renovação das prioridades de Bolonha obriga a repensar a forma como vamos ensinar. Finalmente, a crescente mobilidade altera o contexto em que as instituições de ensino superior se têm integrado. Já não faz sentido olharmos apenas para o outro lado da rua, já não é no todo nacional que vamos encontrar aquilo que é a competição natural entre as várias instituições, não é isso que acontece, pelo contrário, há de ser uma instituição muito mais colaborativa, porque a grande competição internacional a grande competição está, de facto, no todo internacional. Isto é, o quadro de referência é a internacionalização e não o nacional. Depois há 2 dados que eu vos quero apresentar que têm tipicamente a ver com aquilo que é um olhar sobre a nossa realidade. Este primeiro dado vem no relatório da OCDE recente sobre o sistema de ensino superior e que basicamente descreve o sistema de ensino como tendo ainda hoje um foco teórico, com cooperação limitada com o mundo real e reduzida ênfase no desenvolvimento das competências fundamentais dos estudantes necessárias para a economia moderna. E acrescenta, os currículos apresentam-se com estruturas rígidas, orientados para profissões específicas e de limitada flexibilidade. Bom, se juntarmos a isso, basicamente a ideia de que, eu vou só pedir para olharem rapidamente para o gráfico de baixo, em que vemos a azul aquilo que é os matriculados pela primeira vez desde 2000 até hoje, e a laranja acastanhado, aquilo que são os diplomados no mesmo período, é que o que se nota é que, essencialmente, a curva dos diplomados tem uma resposta muito menos direta do que a curva daquilo que são matriculados. Isso faz com que haja uma ineficiência no sistema, que se virmos basicamente ao nível de valores acumulados, de 2000 a 2017, basicamente tivemos mais de 500 mil de pessoas, ou melhor, 500 mil de inscrições pela primeira vez no sistema de ensino superior que não se diplomou. Portanto, é isto que é o desperdício do sistema que nós estamos a falar. Bom, há, obviamente, perguntas que temos que pensar e que fazer. Rapidamente, como antecipar, intervir e responder aos desafios futuros da sociedade, como desenvolver o espírito crítico, inventivo e criador de base científica, como melhorar o ensino e a aprendizagem na universidade, como reforçar a soberania nacional no mundo tecnologicamente cada vez mais competitivo, agressivo e instável, como criar uma experiência universitária verdadeiramente positiva, isto é, como vos disse, metade dos diplomados não vão ter profissões daqui a 20 anos que hoje, basicamente, para os quais poderiam ter sido preparados. E, portanto, eles têm que voltar recursivamente à escola. Só o farão se a passagem pela universidade for positiva. Finalmente, qual é o papel do campus físico numa sociedade digital e em rede e para nativos digitais? Eu não vos vou dar respostas, para isso irá o painel, mas quero deixar pelo menos algumas provocações
E essas provocações vêm das linhas orientadoras que hoje se podem encontrar naquilo que são os líderes globais em educação. Obviamente, o ensino superior só existe se houver rigor académico. Portanto, nunca poderá estar em causa aquilo que é o rigor académico e a qualidade do ensino. Mas depois há muita coisa que pode ser mudada e deve ser pensada. Primeira coisa, o ensino deve passar daquilo que é o paradigma de ensino para o paradigma da aprendizagem. Tem que ser uma aprendizagem ativa, tem que se aprender fazendo, tem que se passar a ter muito mais projetos, muito mais problemas em aberto, tem que se desafiar e menos a possibilidade de ter alunos perante uma assembleia em que nós o que fazemos é ensinar. Portanto, a palavra aprender, e em particular aprender ativamente, deve ser a palavra importante. A segunda ideia que basicamente se encontra nas grandes universidades de referência é que a mobilidade e a flexibilidade curricular são parâmetros importantes naquilo que são as inovações dos currículos hoje em dia. Flexibilidade curricular no sentido de permitir ao aluno ter responsabilidade nas suas escolhas e optar por percursos que são diferenciados mesmo do próprio curso, e mobilidade no sentido de haver mobilidade entre os vários ciclos em diferentes áreas científicas. Quarta ideia, a ideia de que temos que ter a investigação e as empresas no sistema de ensino. A ideia de um sistema de ensino de que quem ensina é profissional do ensino na universidade não deve ser o sistema preferencial. Em particular, tem que existir e tem o seu papel hoje em dia, mas as unidades de investigação, os investigadores têm que estar lá a ensinar aquilo que fazem e as empresas têm que lá estar a ensinar e a desafiar aquilo que precisam. E, portanto, o sistema de ensino tem que ter 3 atores, que são, de facto, a componente do centro tradicional, mas também a da investigação e a das empresas. Isto tudo, aparentemente, poderia-se pensar num sistema de nativos digitais com maior afastamento, e não é verdade. Este ensino é de muito maior proximidade. É necessário discutir com pares, é necessário discutir com outras pessoas no sistema, que não são exclusivamente docentes, mas são profissionais daquilo que estão a fazer. E isso passa por, de facto, aprender-se em proximidade. Não é uma aprendizagem afastada, pelo contrário, a aprendizagem ativa é uma aprendizagem em proximidade. Obviamente, fortalecer aquilo que é a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Portanto, tem que se dar, ao longo do percurso, todas as possibilidades e a ideia de aprender diferente e não exclusivamente aprender para exame, ou melhor, ensinar para exame, que é hoje muito do que se encontra nas universidades. Fortemente multidisciplinar e multicultural. Os alunos hoje em dia integram-se em profissões a posteriori que muitas vezes se encontram distribuídas em vários países com diferentes realidades culturais, e é nessas realidades culturais e multidisciplinares que têm que existir. Mas a maior parte do conhecimento que hoje é gerador de riqueza acontece na interface multidisciplinar e não naquela que é a tradicional alinhamento de um currículo superior. Obviamente, a internacionalização. As universidades portuguesas têm que ter internacionalização, e não é só internacionalização alta, isto é, não é na perspectiva de enviarmos alunos para fora, que é muito importante, mas é criar as instituições verdadeiramente internacionais, é ter cá corpo docente internacional, ter investigadores internacionais a trabalhar, é ter cá alunos internacionais. Isto é, os alunos devem sentir cá dentro que estão num sistema internacional e não precisar de sair para ir procurar outra coisa qualquer. Finalmente, os 2 últimos pontos, e para acabar, a necessidade de repensar a diversidade de formações e diplomas, em particular aquilo que são os diplomas tradicionais de primeiro e segundo ciclo, mas também de ciclos intermédios de curta duração e de formação ao longo da vida. Como vos disse, é importante trazer as pessoas de novo para o sistema ao longo do tempo e, portanto, tem que se perceber o que é esse tipo de formação e o que é o reconhecimento desse tipo de formação. E, finalmente, um calendário académico que tem que ser verdadeiro. Não é possível nós considerarmos que os alunos vão trabalhar ativamente se não lhes dermos tempo para trabalhar ativamente. Não é possível pensar que eles vão fazer mobilidade e vão ter interação noutras escolas se não lhes dermos tempo para isso, para pensar, para ir até às escolas, para explorar outros conhecimentos e outros espaços. Portanto, isto basicamente são linhas orientadoras que eu deixo um bocadinho como provocação, mas que na prática são as linhas que são escolhidas hoje em dia por aquilo que são os líderes globais em educação internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado.